Olá, boa noite a todos. Tem alguém por aí? Tem, agora deu certo. Boa noite, Rodolfo, boa noite todo mundo. Quem tá entrando aí, pode ir falando da onde que é pra gente saber. Eu não tinha conseguido entrar, não tava dando certo, mas graças a Deus entrou. Boa noite a todos. Da onde vocês são, gente? Eu sou do Espírito Santo. São Luís, Rio de Janeiro, Paulista, Macaé, bacana. Olá, tudo bom? Tô tentando olhar aqui também pelo meu computador para mim não perder os comentários. Uberlândia, São Paulo, Londrina, Curitiba, Espírito Santo, Capixaba, como eu, Rio das Ostras, Taquara. Bom, 19h05, Joinville. Eu vou pra Joinville esse final de semana ver meus enteados. Passar um friozinho. Macaé, São Paulo. Bom, gente, 19h05. Eu vou começar a me apresentar, o restante do pessoal vai entrando aí. Pra gente não atrasar, né? Pra gente não atrasar o conteúdo, que é muito importante. Bom, mais uma vez, boa noite. Essa é mais uma live do congresso, do primeiro congresso online da Mais Psicólogos. E o tema da minha live é terapia. Eu coloquei na descrição da transmissão: terapia e educação sexual, possibilidade de atuação, tá? Eu sou psicóloga e atuo também hoje como sex coach. Então eu atuo na área de terapia sexual e atualmente também estou fazendo uma pós-graduação. Eu já tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, mas eu estou fazendo uma pós-graduação em São Paulo relacionada à terapia sexual, educação sexual e na saúde também, tá? Eu vou tentar não me concentrar tanto agora nos comentários. Quem tiver dúvida durante a minha fala pode ir colocando aqui, que quando eu estiver finalizando eu vou voltar para ver as dúvidas, ou se vocês puderem esperar mais para o final, quando eu estiver encerrando, eu vou falar: pessoal, se vocês tiverem dúvida já pode ir colocando, se não pode colocar aí que depois eu dou uma olhadinha, tá? Senão, se eu ficar só olhando aqui os comentários, eu vou acabar me embolando e vou me perder aqui no conteúdo que eu programei para vocês, tá bom? Bom, além de psicóloga, né, eu atuo, claro, em clínica presencial e online. Então eu atendo de forma online também aí por todo o Brasil, faço eventos e sou youtuber também, tá? Quem quiser conhecer melhor meu trabalho é só procurar depois Samara Marchiori aqui no Face. E aí vocês vão ver lá meu canal do YouTube, toda semana eu posto um vídeo sobre sexualidade e relacionamentos, tá? Só vocês me procurarem depois. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui meus tópicos. Então, como eu falei, nosso tema de hoje é terapia, educação sexual, possibilidade de atuação. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente começar diferenciando algumas coisas com relação a esse tema. E uma das coisas que eu acho básicas é você diferenciar sexualidade de sexo, tá? Muita gente confunde, muita gente acha que é a mesma coisa, que eles são sinônimos, mas não são, tá? O sexo, na verdade, ele tá dentro da sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda.
e que abrange coisas que às vezes a gente nem para pensar. Então, por exemplo, o que tem a ver com sexualidade? Relacionamento, autoconhecimento corporal, suas crenças, seus tabus, seus valores, até a sua religião influencia na sua sexualidade, a forma que você foi criado. Então, assim, a sexualidade abrange muita coisa. Abrange as nossas relações como um todo, afeto, carinho, troca mesmo de energia. Então, tudo isso está relacionado à sexualidade. E aí a gente, às vezes, minimiza muito, direcionando somente para o sexo, para a relação sexual, que, como eu falei, está dentro da área de sexualidade. Então, essa é a primeira diferença muito importante para a gente entender, assim, o quanto a sexualidade está presente no nosso dia a dia, em atividades e relações que às vezes a gente nem imagina, ela está presente. Então, o quão importante é a gente falar de sexualidade. A sexualidade é um dos pilares da nossa qualidade de vida, tá? Então, ela é muito importante, sem dúvida. Só para vocês terem uma ideia, ó, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição muito bacana sobre o que é sexualidade. Olha que bacana. Sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade. E ela se expressa na forma do sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações e, portanto, a saúde física e mental. Gente, eu brinco que chega a ser poético, né? Olha que lindo! É uma energia que nos motiva a procurar o afeto, o contato, o amor. Então, a gente manifesta a nossa sexualidade no contato com um amigo, no contato com um filho, com algum parente, e não só com um parceiro ou parceira amoroso, sexual, entendeu? Então, assim, a sexualidade está presente em tudo. Desde quando a gente está na barriga, no ventre lá da mãe, a gente já está manifestando de alguma forma, já está vivenciando a nossa sexualidade. E aí, quando a gente fala de formas de intervenção quando se trata da sexualidade. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa ou um casal tá com problema relacionado à sexualidade. Gente, eu tô vendo os iconezinhos voando aqui no meu rosto, coraçãozinho, o like. Então, quem tá gostando, é só participar, tá? Clicar aí no like, no coraçãozinho. Muitos coraçõezinhos aparecendo aqui. Muito bom. Então, quando a gente fala, um casal ou uma pessoa tá com problema relacionado à sexualidade, quais são as formas de atuação, de intervenção que pode se ter? Então, eu cito aqui as três principais, né? A primeira é uma intervenção médica mesmo. Então, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, se um paciente vem para mim, fala, eu tô com problema de chegar ao orgasmo, eu tô com problema de ereção. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço é se já foi ao médico, tá? Investigar se não tem nenhuma causa hormonal, biológica, do funcionamento mesmo do corpo, que esteja de alguma forma acarretando ou contribuindo para essa disfunção sexual. Então, a primeira intervenção que a gente pode achar aí na área de sexualidade é a médica. A segunda intervenção é a parte de orientação, né? No caso, a educação sexual, que é mais uma parte assim de esclarecimento, de tirar dúvida, é uma coisa muito mais digamos assim, pedagógica, né? Pedagógica como um todo. Então, é a segunda forma de intervenção que a gente pode ter na área de sexualidade. E a terceira é a terapia sexual mesmo, para tratar mais a fundo as questões psicológicas, emocionais, comportamentais da pessoa ou do casal. Então, são essas três formas: médica, orientação, né, ou educação sexual, e a terapia sexual. São as três formas de intervenção na área de sexualidade. Então, por exemplo, Samara, o que é terapia sexual? Então, eu vou falar aqui um conceitozinho que eu separei, mas aí a gente vai esmiuçando. Então, terapia sexual, conjunto de técnicas utilizadas para tratamento de disfunções ou inadequações sexuais para pessoas que não conseguem obter resposta sexual satisfatória, além de ajudá-la a compreender sua história sexual e o seu desenvolvimento.
Então, a partir da terapia sexual, a pessoa ela promove um autoconhecimento do paciente, identificando e mudando comportamentos na vida como um todo, tá? Então, vamos falar um pouco mais da terapia. É claro que assim, quando a gente fala, igual o tema da minha live é terapia e educação sexual. Então, o profissional que atua na educação sexual, ele é um pouco diferente do profissional que atua na terapia sexual. Na terapia sexual, você lida com questões muito mais profundas, né? Muito mais complexas. E a parte da educação sexual é um pouco mais tranquila, digamos assim, né? Então, é importante que quando você vá recorrer, por exemplo, a algum terapeuta sexual, que você veja a questão da experiência dele, como que é a atuação dele nessa área, porque é um pouco mais complexo lidar com isso. Então, na terapia sexual, a pessoa olha para si, né, como eu falei, a questão do autoconhecimento, e ela avalia de uma forma geral, por exemplo, como ela foi criada, o que foi ensinado para ela sobre sexualidade, como que ela vivenciou a sexualidade dela, como se iniciou, como foi ali o processo, se teve alguma coisa que dificultou, que afetou de alguma forma a sexualidade dela. Então, na terapia, a gente, enquanto terapeuta, a gente fornece ferramentas, técnicas para que a pessoa olhe para si mesma, para que a pessoa se conheça e analise a sua história de forma que ela possa achar ali onde está os seus bloqueios, as suas limitações, as suas crenças, os seus valores, coisas que, como eu falei, limitam muito a vivência da sexualidade de uma forma muito mais prazerosa. E aí, eu até separei uma situação aqui que tem gente que fala meio assim, Samara, como que é terapia sexual, né? Como que é sex coach? Ainda mais eu que atuo como sex coach, as pessoas às vezes pensam assim, se você buscar a fundo a definição de coach, é treinador, né? Então as pessoas falam assim, como assim você treina as pessoas para fazerem sexo? Você fica ali assistindo e vai falando, ó, faz isso, faz aquilo, nananã. Não, gente, não é assim, né? Então eu atuo como sex coach, mas eu trabalho a terapia sexual da forma ali, ou individual ou em casal, mas de forma que, por exemplo, tem atividades? Tem, mas a pessoa ou o casal faz em casa, tá? Ela não faz ali junto comigo. Tipo assim, faz aí, né? Se toca, deixa eu ver como que você se masturba. Não é assim. Então, teve uma vez que já me perguntaram, terapia sexual você faz de roupa mesmo? Como é que é? Então, assim, sim, você faz vestido, a terapia é uma terapia, né? Onde você vai tratar questões mais íntimas, né, da sua sexualidade, mas sim, não tem que tirar roupa, mostrar nada, tá? Não é médico, não é nada disso pra você ter que se despir ali pra gente falar de terapia sexual. E aí, como eu falei, você tem lição para casa, né? São algumas técnicas, como eu falei, algumas atividades que a pessoa pode fazer em casa ou o casal, para que ela possa, de alguma forma, assim, a gente trabalhou algumas questões ali na terapia, e aí ela vai para casa e aí, né? Até a próxima sessão, o que ela faz? Então, tem sim lições, assim, para casa, atividades para ela fazer, seja individual, seja em casal, e que é fundamental para o processo ter sucesso, tá? Então é aquela coisa assim, a gente enquanto profissional tem técnica, tem ferramenta, a gente faz o nosso possível ali no processo da terapia, mas a chave de tudo digamos assim, só dá certo se a pessoa quiser e se ela, sabe aquela coisa assim, da transpiração, de correr atrás, de dar o primeiro passo, de fazer por onde? Pois é, então a pessoa tem que correr atrás, tem que fazer as atividades para que ela comece a mudar ali alguns comportamentos, e aí isso vai se refletindo, né? Muda comportamento, muda pensamento, muda sentimento, e aí vai indo como... E aí vai indo durante todo o processo. Eu fui ler, tá vendo? Fui ler ali e me perdi. Como eu falei, pode ser em casal ou pode ser separado. A terapia de casal necessariamente fica eu e meu companheiro ou companheiro o tempo inteiro fazendo junto? Não, tá?
Pode ter algumas sessões que o terapeuta pode pedir para vocês participarem juntos, mas ainda assim, sendo terapia de casal, é possível sim e acontece muito e é muito importante fazer a terapia de forma separada, de forma individual, para trabalhar suas questões individuais também, tá? E aí, quando a gente fala então de educação sexual, então vamos falar um pouquinho mais do que educação sexual. A educação sexual, ela funciona mais como orientação, então ela tem uma dinâmica diferente da terapia sexual. Ela é mais, digamos assim, instrucional do que analítica, no caso da terapia. Como eu falei, que é muito mais profunda, enfim. É como se fosse mais pedagógico, né? E é uma coisa mais abrangente. Então, assim, é uma coisa mais geral, como eu falei, mais informativa, mais de orientação. Ela não entra muito ali nas questões psicológicas, emocionais, comportamentais. Ela vê de uma forma mais ampla, mais abrangente a sexualidade e as dúvidas ali que a pessoa pode ter em relação à sua sexualidade. Samara, então como que é isso assim? Se o profissional atua de forma diferente, se são coisas diferentes, como que pode estar junto, né? Atuar de forma conjunta aí com a educação sexual e a terapia. Então, assim, eu já falei aqui em outras lives que eu fiz pelo Mais Psicólogos que dentro da terapia sexual a gente trabalha muito com a questão da educação sexual. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e fala que não sente prazer, a pessoa vai lá e fala que não tem orgasmo. Vou dar esse exemplo. Uma mulher chega no meu consultório e fala, olha, eu não tenho orgasmo, nunca cheguei ao orgasmo, tem não sei quantos anos aí que eu já sou ativa sexualmente e nunca cheguei ao orgasmo. E aí você vai conversando, vai esclarecendo algumas coisas, vai perguntando algumas coisas da vida da pessoa. E aí, por exemplo, você descobre que o conceito que ela tinha, o entendimento que ela tinha sobre prazer, sobre orgasmo, é diferente do que ele realmente é. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu atendi uma vez uma mulher de 40 anos que falou que nunca tinha orgasmo. E aí, quando eu fui esmiuçar isso um pouquinho mais com ela, ela achou que para ter orgasmo, que para ela ter chegado ao orgasmo, ela precisava expelir de alguma forma algum líquido ali da vagina, né? Igual, por exemplo, o homem tem ejaculação. Então sai ali o líquido, né, do pênis, e aí é ejaculação masculina. Então ela achou que a mulher também tinha que expelir alguma coisa na hora do orgasmo, né? Então, assim, esse exemplo é um exemplo que eu atuei com a educação sexual, onde você orienta, informa como explica, mostra, né? Às vezes a gente tem as próteses mesmo no consultório, às vezes não, é importante ter. E aí a gente mostra direitinho quais são as partes da vulva, né? Lábios, eu ia falar pequenos e grandes lábios, mas hoje já usa outros termos, né? Lábios externos e internos, porque às vezes o pequeno lábio é grande e o grande é pequeno, então não costuma usar muito esses termos mais. Aonde é o clitóris, aonde que é a vagina, que na verdade é o canal vaginal. Então aí você vai explicando, explica quais são as fases da excitação sexual feminina, as fases do orgasmo. Então acontece muito isso de você usar essa forma mais instrutiva mesmo, mais de informação, de educação dentro da terapia, tá? É uma coisa muito, muito, muito recorrente. Gente, teve uma pessoa que falou aqui que tá travando para todo mundo? Me sinalizem aí. A Lani falou que tá travando. A minha internet, deixa eu ver aqui, tá ok. Alguém pode dizer para mim se tá travando, se é necessário reiniciar. A Vanessa colocou que está normal. Para mim, ok. Então, de repente, Lani, de repente é a sua internet, tá? Dá uma atualizada aí na página. Então, eu vou continuar. Então, assim, quando a gente fala de terapia sexual, né, dessa atuação aí
que acaba ficando muito junta nessa questão da educação sexual e da terapia, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de conceitos mesmo, que a gente pode trabalhar aí dentro da terapia, mas que são também da educação sexual e que são fundamentais para quem trabalha nessa área de sexualidade, tá? E de forma geral, né, gente? Porque quanto mais a gente conhece, mais é interessante pra gente, por exemplo, tá tendo uma novela, eu nem sei o nome, faz muito tempo que eu não assisto novela, mas eu sei que tá tratando a questão do transgênero, né? Então, assim, tá aí na mídia, né? Tá cada vez mais presente no nosso dia a dia, então é importante que a gente conheça alguns conceitos, né? Para que a gente lide de uma forma muito mais consciente, né? De forma que a gente conheça e aí a partir daí a gente possa respeitar as diferenças e enxergar as pessoas que são diferentes da gente com outros olhos mesmo, olhos de respeito, de compreensão, de afeto, tá? Então, ó, pra vocês terem uma ideia, quando a gente fala de orientação sexual, e aí não é a orientação que eu tava falando instrutiva, tá? De informação, não é essa. Orientação sexual é basicamente aonde o nosso desejo tá direcionado. Então, por exemplo, é pelo mesmo sexo, homossexualidade, né? É pelo sexo oposto, hétero. É pelos dois, bi, né? Bissexual. E aí hoje a gente já encontra outras terminologias também. Por exemplo, pansexual é a pessoa que se interessa por outra pessoa. Simples assim. Então ela não quer saber de gênero, não quer saber de se é masculino, feminino. São pessoas que se interessam por pessoas, tá? Esse é o pansexualismo, pansexual. E tem também o assexual, que são pessoas que não sentem atração ou desejo sexual por outra pessoa, tá? Então, quando a gente fala desses conceitos, desses termos, gente, assim, são muitos termos, tá? Eu tô colocando aqui alguns mais comuns, de alguma forma, que a gente acaba ouvindo mais sobre eles. Mas assim, quando a gente vai estudar a fundo, igual eu tô fazendo a pós-graduação, são muitos termos e parece que cada dia surge mais, tá? Então, assim, eu vou falar de alguns que são mais comuns, que a gente ouve com mais frequência. Então, quando a gente fala de sexo biológico, é o sexo genital mesmo. Então, por exemplo, tem pênis, é macho. Tem vagina, é fêmea, né? Ou homem, mulher. Então, esse é o sexo biológico. E quando a gente fala de identidade de gênero, se refere ao gênero que a pessoa se identifica. Então, por exemplo, a pessoa se identifica com o gênero masculino ou se identifica com o gênero feminino. Como que é? Tem também o andrógeno, que são pessoas que não são nem completamente masculino nem feminino, então fica difícil saber um pouco em qual se encaixa essas pessoas. De alguma forma fogem ao que a gente chama de binarismo, né? Ou é homem ou é mulher. Então o andrógeno, ele não é homem nem mulher, tá? Ele ele transita aí, né, nesses dois gêneros. Então é um outro termo, um outro conceito dentro de identidade de gênero. Então, assim, deu para vocês perceberem que, assim, é mais complicado do que se pensa. Então, assim, Samara, poxa, com tanto termo, com tanto conceito, você mesmo falou que volta e meia surge mais e mais, e a mídia também ajuda, né? Vai trazendo essas questões. Então, por exemplo, se eu ver uma pessoa na rua, eu quero me dirigir, mas eu não sei se é ela, se é ele, se é homem, se é mulher. Eu não sei nem como me dirigir a pessoa. Então, como que eu devo me comportar? Como que eu devo lidar com essa pessoa? Gravem isso. A melhor forma de saber como tratar essa pessoa que aos seus olhos é diferente, você não sabe aonde se encaixa, né? A gente fala muito dessa palavra, se encaixa.
é você perguntar para a pessoa como que ela quer ser chamada, como que ela quer ser tratada, tá? Então, assim, não adianta você falar assim, nossa, eu acho que aquela pessoa ali que eu acabei de ver é andrógeno. Então, eu vou tratar ela como assim, né? Como andrógeno. Então, assim, ainda que você ache, é baseado nas aparências, é baseado num preconceito que você tem sobre o que é e o que não é. Então, a melhor forma que tem de você tratar essas pessoas, de você lidar com essas pessoas que são diferentes de você, é perguntar para a pessoa como ela quer ser tratada, tá? Então, assim, gente, quando a gente fala de educação sexual, a gente conta também muito essa coisa assim, de quem é a responsabilidade da educação sexual, né? Da família, é da escola, da onde que é? E aí fica nesse jogo de empurra, empurra, e acaba muitas vezes a pessoa sendo orientada, né? Tendo contato mais com essa educação sexual na terapia, que é o que a gente está falando aqui hoje, tá? Mas a verdade é que a educação sexual é importante que comece em casa, na criação da pessoa, e que isso se estenda também para um âmbito mais social, por exemplo, a escola, tá? Então, é importante que se trate de questões, por exemplo, da mídia, que acontece na família, questões sociais, tanto dentro de casa quanto na escola também, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, por mais que a gente está falando de terapia, eu acho importante quando a gente fala de educação sexual mostrar também quais outras formas de atuação tem, como que as pessoas podem ter contato cada vez mais com a educação sexual, que é tão importante e que, se fosse trabalhada mais, às vezes evitaria muitos problemas na sexualidade da pessoa e problemas de uma forma como um todo, preconceito, tabu, discriminação de pessoas que são diferentes da gente, tá? Então, por exemplo, na escola, onde o trabalho de orientação sexual é efetivo, ou seja, acontece mesmo, os resultados são importantes e apresentam coisas do tipo, já foi comprovado em pesquisa, tá, gente? Que escolas onde se trabalha a questão da educação sexual tem, por exemplo, aumento do rendimento escolar, porque as tensões e preocupações com relação à sexualidade são um pouco mais aliviados, aumento da solidariedade, olha só que bacana, e do respeito entre os alunos. E aí, quando a gente fala de crianças menores, Samara, é importante tratar questão de educação sexual com crianças tão pequenas? Sim, é importante que não se esconda as coisas, mas que se trabalhe de uma forma diferente. Por exemplo, no caso de crianças muito pequenas, a gente trabalha muito de forma lúdica, né, com essa questão da sexualidade. Então, a gente tem que orientar a fim de que diminua um pouco alguns questionamentos. A gente sabe que criança pergunta muito, né? Então, assim, eles nessas pesquisas já viram também que quando você trata de questões relacionadas à sexualidade até com crianças pequenas, diminui um pouco essa perguntação, essas angústias. Criança tem angústia? Tem, né? A criança fica agitada. Então, você lidando com essas questões ali dentro de sala de aula é muito bacana e surte muito efeito, tá? Tanto o efeito social quanto individual mesmo para cada pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu listei algumas coisas que são importantes serem tratadas no que diz respeito à educação sexual. E aí, como eu falei, é uma coisa que pode ser tratada tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto num grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo de jovens na igreja, nesse grupo também. Então, tanto de uma forma mais íntima, mais particular dentro de casa, quanto de um âmbito mais social. Então, eu listei algumas coisas que é interessante tratar do tema de sexualidade, de educação sexual, para que as pessoas sejam capazes de, por exemplo, respeitar a diversidade de valores, de crenças, de comportamento, a fim de compreender, né, de olhar, desse olhar
diferenciado, mas não de um diferente que afasta, que segrega, mas um diferente que compreende, que respeita, que seja solidário ao que não é igual a mim, tá? Compreender, por exemplo, a busca do prazer como uma dimensão saudável. Então, por exemplo, quando a gente vê aí na história da sexualidade, por exemplo, não se buscava muito prazer, ainda mais quando a gente fala de sexualidade feminina. Era muito mais para reprodução, né? O sexo era usado como uma forma de controle até social, de natalidade, de doenças. Então, hoje em dia é importante a gente trabalhar também a questão do prazer como algo importante para a sexualidade do ser humano. Outra coisa importante de se trabalhar na sexualidade, autoconhecimento corporal. Então, o quanto é importante você conhecer o seu corpo, você se tocar. Não é tipo assim, eu sei onde tem uma gordurinha aqui, eu sei onde tem uma marca aqui e tal. Não é isso, autoconhecimento corporal, quando a gente fala de sexualidade. É você tocar o seu corpo, você se acarinhar, você conhecer quais os limites do seu corpo, né? O que não é prazeroso e o que é prazeroso também. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito também, tanto em educação sexual quanto na terapia, né, em forma de atividade, por exemplo, a questão do autoconhecimento corporal. Outra coisa, reconhecer como determinações culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando contra a discriminação. Então, é importante a gente conhecer, como eu falei aqui, alguns conceitos, né? Identidade de gênero, sexo biológico, orientação sexual, igual quando a gente fala bem assim, opção sexual. Qual é a sua opção sexual? Sou hétero. Não é opção, não é escolha, tá? É uma condição do ser humano. Então, a orientação sexual, ou seja, por exemplo, para onde o desejo da pessoa tá direcionado, é algo dela, tá? Não foi, um belo dia acordei e resolvi gostar de homem. Um belo dia acordei e resolvi gostar de mulher. Não é isso, tá, gente? Não é escolha, não é influência do meio. Influência das amizades. A minha filha, o meu filho tá se comportando de tal jeito, tá se dizendo que é tal coisa. Então, assim, não é isso, tá? Orientação sexual não é opção, não é escolha, não é influência do meio. É uma condição do ser humano, tá? Então, é importante a gente conhecer também as diferenças culturais, por exemplo. Em certa cultura é super normal, por exemplo, se relacionar com vários parceiros. Em outra cultura, não. Né? Em outra cultura é priorizado a monogamia, né? Então, relação ali entre duas pessoas, a questão da fidelidade, nananã. Então, assim, por isso que às vezes causa muito preconceito, muita crítica, de você não conhecer quais são essas diferenças e acabar criticando outros comportamentos, outras culturas com relação à sexualidade. O que é importante também na sexualidade? Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do outro. Né? Então, quando a gente fala de sexualidade, é importante que você olhe para si, que você se valorize, se reconheça, se conheça e se reconheça e que faça isso também pelo outro, né? Então, é importante que você olhe para si e que você olhe para o outro também, que você respeite o outro na relação de vocês. Reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir de prazer, né? Eu estava falando aqui agora, a relação com o outro tem que ter os dois envolvidos, por exemplo, Samara, eu quero fazer terapia para salvar minha relação, salvar meu casamento. É uma coisa que eu falo, sabe aquela velha história, quando um não quer, dois não brigam? Então, assim, faça primeiro por você, para trabalhar as suas questões, o que você quer melhorar, o que você quer amadurecer, o que você quer trabalhar, as suas questões, que isso, consequentemente, vai refletir na sua vida como um todo, seus relacionamentos, no seu trabalho. E aí, se a outra pessoa estiver interessada, se ainda tiver atração, se ainda tiver sentimento, né, e outras coisas fundamentais para uma relação saudável, pode sim dar certo, vocês podem retomar aí esse relacionamento saudável. Mas quando uma pessoa só quer
fica muito mais difícil, tá? Então, por isso que a gente traz primeiro esse olhar para a pessoa do autoconhecimento, para que isso se reflita na relação, nas relações dela como um todo na vida. Outra questão importante, né, com relação à educação sexual, conhecer e adotar práticas de sexo protegido. Então, quando a gente fala aí das DSTs, então é importante também, é mais uma questão que acaba surgindo nessa questão de educação sexual e que acaba caindo também na terapia sexual, né, de pessoas ali que vão para terapia para lidar com alguma doença, né, descobriu que pegou alguma doença sexualmente transmissível. Então, é uma questão muito importante a ser trabalhada na educação sexual. Na verdade, gente, se for parar para pensar, a questão da educação sexual ela, como eu falei, ela é informativa, né? Muito mais a nível de instrução. Então, se a gente for parar para pensar, é uma forma de prevenção de muita coisa, de doenças, de disfunção sexual. Então, a educação sexual tem esse papel fundamental, às vezes até ela aparece muito na terapia, parece, mas o que antecede a terapia, sabe? Assim, por isso que a gente fala que é importante desde pequenininho tá ali trabalhando essas questões da educação sexual. Voltou, tinha parado aqui. Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis. Então é importante que você conheça para poder analisar e aí tomar suas decisões, se comportar diante disso, pensar sobre isso. Então, a questão da educação sexual também entra aí, né? Nisso de você conhecer para depois decidir o que vai fazer com aquilo, né? Pessoal, eu tô finalizando aqui os tópicos, se vocês quiserem colocar perguntas, tá? Alguma dúvida que ficou. Então, assim, quando a gente fala de educação sexual na terapia, a gente fala de questões de corpo, a gente fala de questões da própria biologia, explicar ali, né, como eu falei, pegar ali uma prótese da vulva, uma prótese do pênis, explicar as partes mesmo, ó, essa é a glande, esse daqui é o corpo, a ereção acontece de tal forma, o orgasmo acontece de tal forma, a disfunção sexual acontece dessa forma que... Então, a gente trabalha, eu falei isso aqui num dado momento, né? A gente trabalha muito essa questão da educação sexual dentro da terapia, para que a pessoa possa se munir de alguma forma de informações para que, assim, ela possa lidar muito mais com as suas questões, né, que tá vivenciando. Já aconteceu, por exemplo, da pessoa falar assim, nossa senhora, Samara, eu preciso de fazer terapia, porque tô com mega problema de sexualidade no meu relacionamento, nananana. E aí, às vezes, a pessoa vai, marca uma primeira sessão e o que ela precisava era mais uma sessão, digamos assim, de educação sexual do que de terapia. Então, ela tira ali suas dúvidas, digamos assim, ressignifica algumas crenças, alguns tabus que ela tem. E aí as questões dela às vezes já se resolvem ali naquela sessão mesmo, porque era uma coisa muito mais de instrução do que de aprofundar em certas questões. Então isso acontece bastante também. Então assim, gente, a atuação da educação sexual na terapia, como vocês puderam ver até agora, ela é totalmente possível e é muito importante, né? É uma questão que aparece muito e que é fundamental ser trabalhada em todas as fases da nossa vida. Deixa eu ver aqui. A Eliude perguntou qual a minha abordagem. Então, eu não tenho uma abordagem específica dentro da psicologia. Não sou da psicanálise, não sou da comportamental. Gosto muito de Jung. É uma teoria que que eu não aprendi na faculdade, mas que estou gostando muito, mas hoje, na minha atuação, eu não sigo nenhuma abordagem específica. Janaí, muito boas suas colocações sobre o tema. Ai, obrigada, que bom que você gostou. Gente, tem mais pergunta? Podem colocar aí, vamos participar, essa é a hora.
Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui, mas eu acho que não. Tem gente do Paraná, de Goiás, Bragança Paulista, Fran formou comigo, uma psicóloga muito boa, tá? Estou ligadinha. Muito interessante o tema. Deixa eu ver. Está ótimo, muito obrigada. Thalita, também gostei da temática e a forma como você aborda. Parabéns, muito obrigada. Na verdade, assim, quando eu decidi trabalhar com a área de sexualidade, eu optei por trabalhar de uma forma mais leve, mais natural, porque eu acredito que a gente deva viver a nossa sexualidade de uma forma muito mais natural, muito mais leve, muito mais prazerosa. Então, assim, e talvez o fato de ser youtuber também ajuda um pouco a ficar mais dinâmico, a forma que eu falo, não ficar muito científico, assim. Mas eu sou suspeita porque é um tema que eu sou apaixonada. E eu procuro falar dessa forma mesmo, assim, de uma forma muito mais tranquila e que dê para as pessoas entenderem muito melhor. Porque eu acho que se você entende de uma forma mais simples a sexualidade, eu acho que muitas caraminholas que atrapalham aí as pessoas poderiam ser evitadas, né? Então, muito obrigada aí a vocês que estão elogiando. Tem mais alguma pergunta? Se alguém ficar com vergonha, tá, gente, de botar pergunta aqui, como eu falei, é só vocês me procurarem depois, que eu sempre tô respondendo aí inbox, as dúvidas, podem me procurar para conhecer um pouco melhor o meu trabalho ou para tirar dúvida também, sem problema nenhum. Não tem mais dúvida? Ninguém quer tirar mais dúvida? Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Acho que não. A Célia, boas informações, parabéns, obrigada, Célia. Bom, gente, é o seguinte, foi um prazer. A Jane colocou também, gostei do tema. Ai, que bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelos elogios, obrigada a quem acompanhou até agora, quem participou. E a live ela vai ficar salva, tá? Então, assim, se vocês puderem compartilhar, se vocês gostaram, claro, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem compartilhar, ela vai ficar salva aqui na página do Mais Psicólogos. Então, vocês podem indicar para pessoas que tenham dúvida nessa área, para pessoas que tenham interesse pelo tema, tá? Para estar assistindo a minha live em outro momento, em outra oportunidade. A Jane tá colocando que tem dúvida, mas prefere ir na minha página, sem problema nenhum, tá? A Natécia colocou, responde a minha. Você colocou aqui, Natécia? Não tô... Deixa eu ver. Não tô achando sua dúvida aqui. Não achei, Natécia. Você quer colocar de novo sua pergunta? Não achei aqui a sua pergunta. Alberto, manda um alô. Alô, Alberto. Pena que cheguei no finalzinho. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada. Não tem problema. A live vai ficar salva. Pode assistir, pode deixar um comentário depois que eu respondo. Ou se não, pode me procurar também no meu Facebook. Bom, eu vou fazer isso, então. Eu vou... Luana e a minha. Gente, então eu tô perdendo aqui alguma coisa, porque... Não apareceu aqui a dúvida de vocês, gente. Não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver. Vou voltar lá do começo. Boa noite. Cidades.
Não, gente, não tô achando a dúvida de vocês. Não achei a dúvida da Luana, nem da Natércia. Muito obrigada, Lê. Vou aguardar a próxima live, Alberto. A gente vai marcar, eu sempre tô por aqui na mais... Opa, travou. Bom, então, as duas meninas que colocaram aí que eu não respondi a dúvida, eu realmente não achei aqui nos comentários, então se vocês puderem deixar a dúvida aí que depois eu olho ou me procurarem também que eu respondo, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Bom, gente, como eu falei mais uma vez, obrigado por terem acompanhado até agora. Se gostaram, compartilhem a live, porque aqui na Mais Psicólogos tem lives com temas diversos da área de psicologia. Então, assim, são temas interessantíssimos e muito importantes, tá? Que pessoas que não atuam na área, que não são estudantes, também podem conhecer um pouco melhor, né, sobre temas, porque a gente usa uma linguagem muito tranquila, assim, né? Então, acho que são temas importantes para a nossa vida como um todo. Então, se vocês puderem depois aí compartilhar, deixar o seu like ou o seu coraçãozinho, tá? Dizendo se gostou e deixar a dúvida aqui também, tá bom? Muito obrigada, uma ótima noite, um bom final de semana aí para todo mundo e o que precisar eu tô aí à disposição, tá bom? Tchauzinho para todo mundo.